Eu sou João Batista Lacerda, médico espiritual da Falange do Dr. Bezerra Menezes. Venho aqui falar um pouquinho sobre as enfermidades de natureza crônica. As doenças crônicas, elas existem e devem ser tratadas com muita responsabilidade e dedicação, porque senão, no plano espiritual, elas vão acompanhar a pessoa novamente e depois, quando reencarnar na outra existência corpórea, novamente. Então, assim, uma forma de você lidar com a enfermidade crônica ou com um problema que só pode ser resolvido com cirurgia é fazendo. Não adianta fugir, não adianta só ficar tratando com vibracional, com espiritual, porque é uma coisa que está relacionada a karma também. Então, espírito nenhum pode passar por cima dos desígnios de Deus. Se existe o karma e o karma foi designado por uma força maior, espírito nenhum está autorizado a fazer a vez de Deus aqui na Terra, seja através de um médium ou através de quem quer que seja. Não pode. As doenças crônicas, elas não surgem do nada. Elas são respostas à soma das imperfeições acumuladas ao longo das encarnações, que se materializam como uma forma de chamar a atenção da pessoa para algo que ela precisa se melhorar. A doença, ela traz a oportunidade da pessoa, muitas vezes, lançar um olhar sobre si mais crítico, no sentido, não no sentido destrutivo, um crítico no sentido de perceber que ela tem limitações, de que ela precisa ser mais ponderada, que ela precisa ser mais pontual, mais disciplinada, menos exagerada. Então a doença, ela vem ensinar sempre alguma coisa. Enquanto a pessoa não aprender aquela lição, ela fica voltando em todas as encarnações até a pessoa aprender. E tem outro agravante, tem outro fator também. Se, por exemplo, vamos supor que eu reencarnasse hoje, daqui 20 anos, eu fosse praticar um esporte radical, por exemplo, e viesse a desencarnar por conta de um descuido nesse esporte radical. E só que aos 50 anos de idade, por exemplo, eu manifestaria um problema de próstata ou um problema de pressão arterial ou um diabetes. Se eu não reencarnar nesse período, eu ficar mais 30 anos no plano espiritual, até completar uma idade que eu completaria 50 na matéria, se eu desencarnar aos 20 e eu ficar um certo tempo no plano espiritual, eu farei 50 anos de idade no plano espiritual, como se estivesse aqui, encarnado. Tudo que eu manifestaria no corpo físico aqui, manifesta lá no perispírito, no plano espiritual onde eu estiver. E se eu não tratar lá, eu vou ter que tratar onde? Quando reencarnar. Aí também vem a doença crônica. E digo mais, tem doença crônica que nem é consequência de algo físico. Tem doença crônica que é consequência de algo espiritual mesmo. No plano espiritual, dependendo do tempo que o espírito fica no plano espiritual, ele experimenta coisas que também às vezes não são boas. Sejam comportamentos, atitudes, postura psíquica, alimentação, alguma coisa que ele faz que aquilo vai danificando o perispírito dele. Lá ele manifesta essa enfermidade e quando ele reencarna, ele continua com essa enfermidade que ele adquiriu no plano espiritual e volta para tratar dela lá depois. Tem como tratar aqui? Tem como tratar aqui, vai depender dos desígnios de Deus. Se for designado que ela vai tratar daquilo na matéria, ao reencarnar, ela passa por aquela enfermidade, o corpo físico puxa para ele toda aquela enfermidade. Quando aquela pessoa desencarnar, no perispírito ela já não vai ter mais aquela doença, está curada. Então, às vezes a doença precisa se manifestar no corpo físico para curar o perispírito. Aliás, é quase sempre assim. Uma cirurgia que você faz, se precisar fazer aqui no plano físico, muitas vezes te livra de numa outra encarnação, você fica com aquele problema de novo, fica curado para sempre, porque você foi obediente aos desígnios de Deus. Por isso a gente fala, não fuja do médico físico. Defeito todo mundo tem, não gostou do médico A, procura um médico B. Se não tiver na cidade que você mora, vai ter numa outra. Agora as pessoas parecem que querem tudo na porta de casa. É cada vez pior, as gerações estão reencarnando cada vez mais acomodadas. Os espíritos estão vindo para a Terra, estão vindo com este problema, uma boa parte deles. Querem tudo na mão e para ontem. E não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Se você quer algo para a sua vida de bom, você tem que fazer acontecer. Você tem que ser a diferença que você quer na sua vida e no mundo que você vive. Nunca pode esperar do externo. O mundo externo,
que é o mundo das ilusões, não tem obrigação de dar aquilo que você está esperando. Por mais que você tenha dado e feito tudo pelas pessoas, não espere nada delas nem do mundo. Porque elas não têm essa obrigação de devolver. É você que tem que produzir aquilo de dentro para fora. Porque você é um filho do Criador. Você é um filho do Criador, filho de peixe, peixe é. Criador você também é. Você tem que criar aquilo que você acha que as pessoas têm que te dar. Elas não têm que te dar, só porque você deu para elas. Nunca espere do mundo nem das pessoas o bem que você fez. Produza para você também o bem que você fez. Se você foi capaz de fazer o bem para Maria e para João, então você é capaz de fazer o bem para você também. Por que esperar que o bem venha através de Maria e João se você é capaz de fazer aquilo por você? Percebe que há um pouco de orgulho nisso aí, de ter que esperar que venha? Como se fosse um troféu? Não vai vir. E se vier, bem. Se não vier, também. Eu, João Batista Lacerda, deixo aqui essa mensagem. Que Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo encontro, se nosso Senhor Jesus Cristo nos autorizar. Assim seja. Obrigada, pastor.